Salve, humanos e não humanos! Estamos aqui mais uma vez para mais um programa para as rádios Paranormal.Cruz e Soulcast Web Rádio. A gente vai falar com uma pessoa muito especial hoje. Eu brinco que todas as nossas conversas são especiais, mas vocês vão ver que essa é uma mulher muito especial mesmo. Eu sou Mercy Rocha. Eu sou Ricardo Rosseto. E a gente está falando de São Carlos, São Paulo, o programa Crer e Ser. Bom dia, Valquíria. Muito bom dia. Primeiramente, muito obrigado a vocês por esse convite maravilhoso, muito grata. Como eu sempre digo, eu amo a existência de vocês, eu falo isso todas as vezes que eu vejo vocês, eu amo a vida de vocês. Muito grata por essa oportunidade de estar aqui, contribuindo um pouquinho, né, e fazendo essa troca, essa partilha aí do nosso saber. Nós que agradecemos por isso. Sua presença é sempre enriquecedora. Muito obrigada. Então vamos falar um pouquinho dessa Valquíria, né? Quem é a Valquíria? Conta um pouquinho dessa história, da história dos seus trabalhos todos, né? São tantos, né? É, São tantos. História de vida, que é um exemplo, a gente gostaria de te ouvir. Eu me chamo Valquíria Beijo, né? Beijo é sobrenome. Sou psicanalista, consteladora sistêmica familiar, né? Atualmente escrevi o meu primeiro livro, né? As Dores da Alma, Cicatrizando Feridas Internas, falando muito também sobre um pouco da psicanálise, um pouco da constelação familiar, unindo aí também a nova medicina germânica, né? Então aqui eu trago várias vivências e essas vivências desse livro, né, abordando, traz um pouco da minha história também, especialmente a partir de 2011, né, que foi quando eu descobri um câncer, né, um câncer aí terminal, uma neoplasia mamária maligna, um câncer de mama, né, mais dito assim. Eu tinha na época 25 anos quando eu descobri esse câncer e comecei a olhar a vida naquela época quando eu descobri o câncer como uma vítima, né? Hoje eu olho e falo assim, as meninas sempre me ouvem dizendo isso, eu sou tão grata por ter tido um câncer na minha vida, porque eu conheci tantas pessoas, eu evoluí como ser humano. Hoje a gente tem um trabalho lindíssimo, né? Foi a partir daquele momento ali que eu descobri o câncer. Comecei a acolher mulheres dentro do centro oncológico mesmo, e a partir dali foi tomando uma proporção tão grande e a gente começou a fazer um trabalho muito pequeno ali dentro do centro oncológico e de repente estava fundada a ONG Oncovita, né, que é a ONG do qual eu sou fundadora e acolho pacientes. Começamos com mulheres, né, que estavam no mesmo estado que eu, mastectomizadas, que perderam ali a mama devido ao câncer de mama. E de repente a gente já era num grupo de Facebook 7.500 mulheres e aquilo tomou uma proporção muito grande, né? E eu falei, poxa, a gente vai ter que ter um CNPJ. E a gente fez a associação que hoje é chamada e conhecida aqui na cidade de São Carlos como ONG Oncovita. Então foi através de toda essa vivência aí que quando o médico olhou para mim e disse que eu tinha poucas chances de vida, né? E eu ali na frente dele, careca, sem expectativa nenhuma, eu comecei ali a fazer esse trabalho, né? E foi através dessas vivências diárias que eu ia escrevendo em papéis, escrevendo em folhas e deixando separado tudo isso que se tornou esse livro. Hoje foram as dores, as vivências com pessoas, então eu abordo muito algumas vivências com amigos, hoje com pacientes, né? Então eu trago muito isso muito claro dentro desse livro também. Então eu falo assim que você passar por um câncer é uma faculdade de aprendizado,
né? Porque só quem vivencia, né? E eu falo isso com muita propriedade, a gente sabe o que é passar ali dias e dias ali, 6 anos fazendo quimioterapia. É uma faculdade, 6 anos diários, né? Imagina isso. E o que eu acho muito belo é a maneira como você encarou tudo isso. Porque muitas pessoas simplesmente desistem de viver, né? E você não, você começou a olhar para o lado e falar, gente, eu tenho que fazer alguma coisa por essas pessoas. Eu acho que isso te deu uma sobrevida, a grande chance de você continuar vivendo, porque você olhou do lado, você não ficou olhando só para o seu umbigo. E o dia que eu recebi meu diagnóstico, que chegou o resultado da minha biópsia, o meu avô faleceu no mesmo dia, né? Meu avô materno, ele faleceu de um câncer no pâncreas, né? Imagina eu enterrando meu avô no mesmo dia que eu peguei ali, né? Então, só que o médico disse para ele a mesma coisa que disse para mim, olha, já vai fazer a quimioterapia, mas o senhor tem aí mais 1 ano de vida, mesmo fazendo as quimioterapias. E aí ele disse, bom, se eu vou de qualquer jeito, eu não vou nem fazer a quimioterapia. E daí com 3 meses, daí então meu avô veio a falecer. Então eu olhava assim e falava, gente, eu tô criando coragem para quem? Eu tô sendo uma fraude para quem? Né? Porque tá aqui meu avô falecido no caixão do lado e eu com uma biópsia do outro, sabendo que o médico disse que eu vou viver pouco. Mas existe uma coisa muito bonita, né, que meus pais me ensinaram, lá desde pequena, que as pessoas costumam chamar de fé. Alguns chamam de acreditar, outros chamam de força, cada um tem o seu, e eu tinha a minha muito forte, que meus pais me ensinaram isso desde 4 anos, né? Eu fui criada com a minha mãe adotiva, minha mãe me ensinou muito isso, junto com o meu pai, que era o esposo dela, e eles me ensinaram muito isso na vida, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que a gente não vê, mas a gente espera, e eu esperava essa cura, né? E assim, com o passar dos anos, em 2017 eu recebi alta, né, totalmente curada aí do câncer de mama, e só posso dizer assim, nossa, obrigado por ter vivenciado isso, porque hoje eu recebo mensagens do meu direct falando, olha, eu acompanhei a sua história. Recebo mensagem de mães, olha, às vezes minha filha está chorando por isso, porque não quer pintar o cabelo, porque o cabelo é ruim, eu pego as suas fotos e mostro para ela você careca, feliz, fazendo ensaio fotográfico das suas fotos quando você passou pelo câncer, olha, pega as suas fotos. Então, é gostoso você olhar e falar assim, poxa, eu sei que eu sirvo de exemplo dentro dessa família, né? É maravilhoso isso, você saber que você flui ali de alguma maneira, né? Que você tem essa questão aí dentro das casas, das famílias, né? De alguma maneira. E foi um ato de muita coragem da sua parte, né? Porque é muito mais fácil você se vitimizar do que você encarar a situação. E isso ensina muito o que é o pensamento, né? É sobre a fé, né? Sobre a força do que você realmente acredita, né? Que você tem como verdade dentro de você, o que você tem, com o que você carrega ali, né? Eu nem falo sobre religiosidade, eu falo sobre a espiritualidade, né? Que é o que você leva como verdade para o outro, é como se você se posiciona. Meu pai sempre disse uma coisa para mim e eu levo para a vida também. O coração, ele não tem segredo, com o nosso comportamento ele não revela. Então a gente leva isso, por mais que você tenta mentir lá dentro, não, nossa, doeu, não, doeu, a gente lembra que teve uma dor, que existia uma situação, é claro, a gente é ser humano, a gente sente, mas se comparado hoje a grandeza que construímos, né, todos os dias, inclusive lá com vocês sabem o trabalho que a gente faz, aí eu falo, gente, porque eu preciso de você também, né, que a gente faz ali na vida das pessoas, e as pessoas saem dali ressignificadas, né? Sim. Então, assim, eu sou grata pela minha vida, por ter vivenciado tudo isso, por estar aqui hoje, né? Porque é pela fé, é pelo acreditar, né? Nós estamos aqui para fazer diferença na vida das pessoas. Dentro da constelação, né? A gente acredita que nós estamos aqui a serviço. Né? Estamos a serviço aqui de algo muito maior. Apesar de a gente ser lindos, né? A gente não veio aqui a passeio nem para desfile, né? A gente veio aqui para poder realmente servir. A gente está a serviço da vida, a serviço de algo muito maior. Quando a gente entende isso, e hoje eu entendo isso, né? Qual que é o propósito, as outras coisas elas vêm com muita riqueza de detalhes e com muita sabedoria. Deixar uma pegada, né? Construir, nem que seja um pouquinho, né? Sim, a gente deixa um legado de amor aí, né? Mesmo vivenciando as dores, porque
que a gente vivencia, a gente deixa um legado de muito amor para as pessoas que nos conhecem ou que talvez nem conhecem a gente, mas sabe da nossa história, sabe o que a gente vivenciou, né? Porque quando uma mulher ela vivencia um câncer, principalmente as mulheres, né, um câncer de mama especificamente, como eu vivenciei, claro que os outros, né, não estou diminuindo a dor, mas é claro que mexe com a feminilidade, porque você perde o cabelo, você perde a mama, você perde as unhas, né, perde ali a beleza das unhas. No meu caso, eu enchei 10 quilos, então uma pessoa que usava 36 para usar 42, então foi um grito, um desespero, foi do 8 ao 800, né, então a gente fica um pouco... Né, quem vê você falando, ela não sofreu, sofreu muito, né? Bastante. Passou por tudo isso, né? Hoje é passado, mas durante o passar, né? Como que era isso? Era um dia de cada vez? Era um dia de cada vez. Eu olhava, tinha dias que realmente, né, quando chegou lá na segunda quimioterapia, eu olhava para Deus e orava, fazia minhas orações todos os dias e falava para Ele levar, porque a quimioterapia, ela é uma situação que quem já passou sabe, ela judia muito até para você tomar água. Parecia que eu conseguia sentir até o cheiro da água e me dava náusea. Eu passei 2 anos da minha vida comendo macarrão de miojo cozido puro na água, porque nada descia. Então eu olho para o miojo e não consigo olhar, porque era minha comida, sabe? Era macarrão puro do miojo cozido na água. Você vai se adaptando, né? Ao que você consegue comer ali para você ter alguma coisa no estômago, porque você precisa estar saudável para fazer a próxima quimioterapia. Então é um processo muito desafiador. É você com você ali, pensando realmente, a vida te pega na sua mão e faz você olhar para o presente. Não tem como você pensar no futuro, porque o futuro médico já disse que você não vai viver. O passado não tem como você voltar porque ele não existe. Então a vida realmente te paralisa e força você a olhar para o agora. Né, viver o presente como tem que ser realmente, né? A gente fica tão preocupado às vezes na nossa vida de daqui 10 anos eu vou, não, mas o futuro é tão incerto, né? E o passado você não consegue voltar lá para perdoar ou pedir perdão lá por algo que você fez, é vivenciar agora com diferença, né? Eu uso isso muito dentro do consultório também, né? Então eu venho com essa visão de ressignificação, entender que o que você quer fazer hoje, você pode fazer. Eu trabalhava na enfermagem, saí da enfermagem, fui para a psicanálise realmente, porque eu achava que era ali o meu caminho, né? Então ressignifiquei tudo isso e fui para a vida trabalhar de uma outra forma. A vida me acolheu, né? As terapias me acolheram. Hoje eu atendo em São Carlos, tenho um consultório em Tirapina também, né? Faço esses eventos com mulheres, retiros aí terapêuticos. Tenho um programa na rádio também hoje, e assim, as coisas vão fluindo, né? Sim, eu acho importante colocar que o diagnóstico médico não é uma sentença de morte. Você é a prova viva disso. Muito, muito, né? Porque o médico ele chega com o que ele estudou ali, né? Com o que é verdadeiro para ele, o que ele precisa passar. Sim, né? A teoria ali que ele precisa passar. Mas a gente tem uma força muito grande, né? Eu acredito na nossa força, na força que a gente carrega, da vida, da vontade de viver, de existir ali, né? Eu acho que é uma coisa muito bonita, né? Então, assim, você leva isso, automaticamente você acaba contagiando quem está do seu lado, né? Porque as meninas, quando a gente estava com o espaço da ONG física, as pessoas chegavam, nossa, mas você já teve câncer, você está com esse cabelão, você está bonitinho, já tive câncer. Então, isso, não, uau, eu vou lutar também, porque eu também quero ter essa existência, eu quero viver assim, quero estar bem como você. Fala um pouco do trabalho da ONG, como que vocês trabalham? Quem são as pessoas que vocês atendem? Como é feito esse trabalho? A ONG Oncovita hoje ela está online, né? Com a chegada da pandemia nas nossas vidas, muita coisa a gente precisou mudar, né? E muita coisa, as pessoas que ajudavam até naquela época o espaço físico não conseguiram manter essas doações aí de ajuda e infelizmente a gente precisou fechar o espaço físico. Mas a gente continua com o nosso trabalho online, a gente faz os atendimentos terapêuticos, né, com psicólogos, terapeutas, enfim, tem o atendimento nutricional, a gente faz evento, a gente faz desfiles com as pacientes, então toda paciente que chega pra gente buscando um suporte emocional, uma orientação, porque quando você descobre um câncer, ninguém está preparado, né? Não. Então a pessoa não sabe o que ela pode comer, o que ela vai fazer, se ela pode usar peruca, se ela vai conseguir usar peruca, ela não sabe nem dar um nó no lenço. Então toda essa prática, que parece que é uma coisa boba, a gente ensina e orienta dentro da ONG. Então ali tem uma pessoa que vai acolher ela, tem um grupo de mulheres
que já vivenciaram, que a gente fala, elas nunca estão desonline, sempre tem alguém online ali para responder. E são todas mulheres que já vivenciaram o câncer, que já venceram, que, assim como eu, entendeu, já passaram. E tem, né, a Rose ali, que está sempre com a gente também, que está comigo desde o começo ali, que ela é cofundadora da ONG Oncovita, que também carrega a ONG no colo, assim, com todo o amor, com toda a força do mundo, né? Então ela está ali com a gente ali, desde sempre, nunca abandonou a história da ONG. E hoje a gente faz esse trabalho online, mas a gente nunca deixou de trabalhar, mesmo com a pandemia, mesmo com tudo, a gente faz esse trabalho. Esse trabalho é um trabalho de apoio psicológico, de apoio estético. A gente trabalha a beleza, a reabilitação da beleza, da autoestima da mulher, né? Porque automaticamente a mulher ela perde ali a mama, ela perde o cabelo, ela cria ali volume do peso, né? Então ela passa por uma modificação muito grande no corpo, né? Então ela não sabe lidar com essa outra personalidade dela ali, com esse outro corpo que ela está vivenciando, porque ela tem que dar conta ali que ela não tem cabelo, ela tem um marido que normalmente abandona, porque 70% dos homens abandonam as mulheres quando elas vivenciam o câncer. Eu mesmo vivenciei ali uma situação dentro de um relacionamento ali que também foi delicado, né? Então, assim, foi uma situação muito triste também. 70% das mulheres vivenciam isso. Então, ela já perde o marido vai embora de casa, mas... Quando eu falo o marido vai embora de casa, muitas das vezes ele nem trai, é porque ele realmente não sabe lidar com aquilo. Então ele prefere até fugir do que ele olhar para aquela situação e falar, tá, o que eu faço agora? Eu tô com uma mulher que está doente, careca, aqui em cima de uma cama com um diagnóstico de uma sentença de menos 20% de chance de vida, o que eu faço agora? Os homens, eles não estão instruídos para lidar com essas patologias, com as enfermidades, com doenças, eles não estão, né? Chega no consultório direto, pacientes, homens falando, o que eu faço agora? Né? Então, assim, e a ONG vem para ajudar isso também, até os homens, né, que chegam também pedindo ajuda. Já teve vários homens que chegou pedindo socorro. Tá, minha mulher está passando isso, a gente tem um casamento de 20, 30 anos, o que eu faço agora? Como que eu lido com esse fantasma invisível? Porque pra gente é um fantasma invisível ali, pra mulher que está vencendo, ou mesmo pro homem, né, porque tem vários homens dentro da ONG também que teve câncer de mama, hoje nesses significados. Porém, teve câncer de mama também, e é o mesmo processo da mulher de remover a mama, de cair o cabelo, de ficar inchado ali com volume no corpo por causa dos corticoides. Então, é toda uma situação ali, né, que vivencia. E para entrar em contato com a Oncovita? Tem nossas redes sociais, né, que é ONG Oncovita, Onco de Oncologia e Vita de Vida, né? Ou também pelo telefone do WhatsApp da ONG também. Pode falar? Sim, por que favor. É 16 9 91 97 13 23 50. É só chamar a gente ali, né? Mas é mais fácil entrar pelo Instagram, tem sempre gente lá, mais de uma pessoa olhando ali, né? E respondendo também. Quem precisar de ajuda, ou puder ajudar. Ou puder ajudar, né? É só... Um trabalho realmente muito interessante, muito bonito. É muito relevante, né? Além da beleza do trabalho, ele é muito relevante. É importante que elas, né, recebam todas. Elas não, né? Porque hoje a ONG atende homens e crianças também. Atende, na verdade, os pais, né? Os pais das crianças, porque, na verdade, a criança, ela não tem essa sabedoria de que, poxa, talvez eu vou passar por um processo de encerramento do ciclo da vida, poxa, eu vou... Não, eles não sabem, eles sabem que eles estão vivenciando alguma coisa, mas quem sofre mais é os pais, né? Quando eu vivenciei o câncer, o meu pai sofria mais do que eu olhava para ele e falava, por que ele está chorando desse tanto? Por que ele está em oração ajoelhado o dia inteiro? Meu pai ficava a tarde inteira de joelhos orando, sabe, intercedendo e chorando. Eu falava, gente, mas eu estou bem, né? Então, tipo, depois que eu vivenciei aquilo tudo, eu fui ver a dimensão. E às vezes até é importante ressaltar que às vezes o paciente ele passa por uma situação emocional depois do tratamento. Porque enquanto ele está no tratamento, ele está buscando força para viver aquele dia. Quando cai a ficha dele, ele sabe, uau, olha o que eu passei, aí a emoção vai lá no chão. Então a gente dá esse suporte dentro da ONG, durante e depois ali do câncer, depois de ressignificado, porque a emoção ela vai lá embaixo, porque ela vai entender o que ela passou, ela vai começar a ler, ela vai começar a procurar o que eu vivi mesmo. Eu vivi um câncer, uma neoplasia mamária maligna, disso, daquilo,
nossa, olha essa cicatriz que ficou na minha mama, né? Eu fiz 3 cirurgias, eu precisei fazer. Olha como ficou isso no meu corpo. Talvez a pessoa ela não tenha um nome ainda para dar para aquilo tudo, aqueles retalhos pelo corpo, né? E ela vai ficar olhando para aquilo, pensando, por que eu vivi isso? Olha, Deus não olha para mim. Ó, então a pessoa vai começar a se lamentar depois que ela termina o tratamento. Eu falo porque aconteceu comigo, né? Depois que terminei tudo, eu olhei e sentei assim. E agora, né? Falei, tá, e agora? Onde eu estava esses 6 anos da minha vida, né? Onde que eu fiquei? O que aconteceu? O que aconteceu no mundo? Porque você fica o dia, todo dia, você... Nossa, amanhã eu tenho exame, depois amanhã eu tenho não sei o quê, eu tenho radioterapia. Você fica em função de você mesmo, né? Mas aí eu olho também e falo, mas muitos anos da minha vida, os outros 25 anos da minha vida, eu não olhei pra mim. Era aniversário, velório, batizado, casamento, divórcio, tudo eu ia. Vamos, Valquíria, vamos. Então eu nunca parei e sentei e tomei um café. Eu sempre estava correndo para ajudar os outros, né? Então eu falo assim, a vida veio, parou e me fez olhar para mim mesmo. Então hoje eu só oferto para você se eu tenho primeiro para mim. Eu só vou com você se eu estiver descansada, se eu estiver realmente conseguindo fazer por mim primeiro, sabe? A vida vai ensinando a gente, né? Vai. A gente tem que se colocar em primeiro lugar, né? Sim. Muito bom. E fala um pouco pra gente da Valquíria, psicanalista. 5 minutos, Valquíria. Consteladora. A Valquíria psicanalista, ela pega um pouco dessa vivência dela também, né? Da vivência aí como pessoa, como paciente também, porque a gente só consegue entender a dor do outro, e eu sempre falo isso, que o paciente que chega até o consultório, ele só vem porque ele está passando ou já vivenciou algo tão parecido com a sua dor, né? Então, assim, não vou dizer que fica mais fácil, mas fica um caminho mais leve de transitar, você entender a dor do outro, né? Porque às vezes a dor de cabeça que dói em mim, ela dói 10 vezes mais em você. Não dá pra você mensurar, ou falar, não, mas isso é só uma dor de cabeça. Não, às vezes dói muito uma dor de cabeça, né? Então, assim, dentro do consultório eu trabalho todas essas questões, tanto da psicanálise, dentro da constelação, trabalho com auriculoterapia, né? Acupuntura relacionada a pontos de dores emocionais, né? Então eu trabalho tudo isso aí de acordo com cada paciente. Ele recebe um protocolo diferente, porque não dá para você fazer um copia e cola ali de cada atendimento dos pacientes, replicar aquilo ali, porque cada um chega com uma dor. Às vezes a dor da mãe, que um chega, o outro chega com a dor da mãe, só que é diferente, né? Às vezes é mais intenso. Às vezes a dor da mãe de um é a ausência, a outra é o luto. Então cada um a gente trata de uma maneira e de um jeito, né? Também tem que ser individual, porque cada um é um indivíduo, né? É singular, né? Né? É singular. Mas tem as minhas redes sociais, onde eu comento ali bastante do meu trabalho também, quem quiser, né, acessar ali para ter mais informações também, né? Estou ao dispor. Você falou da ONG, não falou a sua. A rede social. A minha rede social é Valquíria, com W, Valquíria Beijo, psicanalista. Então é só me procurar ali, né, para ver os conteúdos ou querer saber alguma coisa, eu responder alguma pergunta, estou ao dispor. Perfeito. Muito obrigada, Valquíria. Eu que agradeço, muita gratidão. Tê-la conosco. Eu que agradeço. Até a próxima, pessoal. Até breve. Show.